Fala, gente, tudo certo? Hoje eu tô aqui, não tô no meu quarto, né? Eu tô aqui do lado de fora da minha casa, não tô com a caneta na mão, não tô na lousa, porque eu não vou resolver nenhuma questão. Eu vou trocar uma ideia com vocês, esse vídeo vai ser um pouco diferente. Eu vou explicar para vocês o conceito da entropia, segunda lei da termodinâmica, e o porquê que muitos físicos chamavam ela de seta do tempo, como tá no título aí, né? A seta do tempo termodinâmica. É muito estranho a gente pensar, né? A gente tá falando sobre termodinâmica, que estuda os processos de transferência de energia da matéria, né? Estuda os gases, a temperatura, pressão, volume, número de mols, enfim, termodinâmica. Isso não tem nada a ver com o tempo. Por que a segunda lei da termodinâmica é chamada de a seta do tempo termodinâmica? E por que ela é tão importante para a física? Então eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo. E essa lei ela tem a ver com o conceito de entropia, que, cara, é o conceito que todo mundo tem confusão quando vai aprender e ninguém entende nada, cara. Eu mesmo demorei muito tempo para entender, até hoje não entendo muito bem o conceito de entropia, para ser sincero. A galera que estuda aí para vestibular militar, estuda para Olimpíadas, ou é interessado por ciência mesmo, tá na graduação de física, geralmente tem dificuldade de entender o que é entropia. Então, nesse vídeo, eu vou tentar passar para vocês o que eu consegui construir aí ao longo do tempo, livro, YouTube, vou tentar explicar para vocês o que é entropia, porque eu acho isso um assunto muito interessante de conversar sobre. Então é o seguinte, eu vou tentar dar alguns exemplos do cotidiano para vocês, como que ela está presente no cotidiano, e enfim, por que isso é chamado de seta do tempo. Então vamos lá, o que é entropia? A entropia é o grau de desordem do universo e a segunda lei da termodinâmica afirma que ela sempre cresce no universo. Ou seja, a variação de entropia sempre é positiva, então as coisas sempre tendem a ficar desordenadas no universo. A ordem nunca é... O universo nunca prefere a ordem, sim a desordem. É difícil de entender, mas pega o seguinte exemplo. Pensa que você está na sua sala de aula da escola e todas as janelas estão fechadas e a porta também está fechada. E tá só você ali dentro dessa sala. Você, outras pessoas, enfim, mas você está naquela sala e as moléculas do ar estão presentes naquela sala, né? Gás nitrogênio, gás oxigênio completamente dispersos. Ó, igual nessa sala que eu tô aqui agora. Tá trilhões de moléculas de oxigênio e gás nitrogênio dispersas, todas bagunçadas ao redor dessa sala. E eu te pergunto, qual que é a probabilidade de, em certo momento, esse movimento delas ocasionar em que elas se aglutinam, todas as moléculas, absolutamente todas as moléculas, em um único ponto no canto da sala, de forma que todo o resto vire vácuo? Você vai falar, é impossível isso acontecer. Não, não é impossível. Só que a probabilidade é quase zero. Os matemáticos que estudam sistemas dinâmicos afirmam que essa probabilidade ela é quase impossível de acontecer, mas ela não é impossível. Então você percebe que a ordem seria elas ficarem aglutinadas, é uma coisa ordenada, mas o universo prefere que elas fiquem todas desordenadas. Já dá para você entender a tendência do universo das coisas ficarem sempre bagunçadas. Outro exemplo também que eu acho que é o mais interessante ainda, porque a gente consegue pensar também que a segunda lei da termodinâmica, que diz sobre a entropia é como se fosse a energia que o gás não pode realizar trabalho útil. Ou seja, quando você... Vou dar esse seguinte exemplo, você tem um recipiente com um gás ideal, ele está se movendo por algum motivo com uma certa velocidade V num solo com atrito. Por conta do atrito, alguma hora ele vai parar, certo? Então o recipiente está se movendo com um gás dentro dele, uma hora toda a energia cinética que ele tem ele vai parar por atrito e toda a energia cinética vai ser transformada em calor. Ele vai parar, vai esquentar e vai emitir som, ou seja, a energia vai ser dispersa o tempo todo. Você percebe que essa energia que ele dispersou não pode ser voltada para trabalho. Porque se eu pegar um isqueiro e esquentar aquele recipiente, ele não vai voltar a andar. Não tem como. Então é um processo irreversível que a gente chama na termodinâmica, né? Não tem como você esquentar e fazer ele andar de novo, mas tem como você, ele andando, parar por atrito e esquentar. E isso tem a ver com entropia por quê? Porque se você esquenta, todas as moléculas estão se mexendo aleatoriamente ali, né? Porque temperatura é isso, você está fornecendo calor, fornecendo energia, você está aumentando os choques efetivos ali dentro, vai aumentar uma probabilidade de uma possível reação, enfim, está aumentando a temperatura ali dentro, as moléculas estão se mexendo loucamente ali. E qual que é a probabilidade de todas as moléculas terem os seus vetores momento, ou seja, a velocidade? Pensa que toda partícula tem um vetor velocidade, né, que elas estão se movendo. Qual que é a probabilidade do vetor velocidade de cada uma das partículas apontar na mesma direção? E ele voltar a andar de novo? É quase zero. Ou seja, o universo prefere que todas elas fiquem bagunçadas e cada vetor aponte para uma direção aleatória.
Então você percebe que a segunda lei da termodinâmica é uma lei probabilística, né? Os caras estudam isso na termodinâmica estatística. Então a probabilidade de as coisas ficarem ordenadas é quase zero, é quase nula. O universo sempre prefere as coisas bagunçadas. É por isso que se você esquentar não vai voltar a andar de novo, porque a probabilidade de elas apontarem o vetor velocidade na mesma direção e voltarem a se mover é quase zero, praticamente zero, é extremamente quase zero, é quase impossível. Então, outro exemplo também, meu gato ali. Outro exemplo também, que eu acho mais intuitivo ainda de você entender o conceito de entropia, é o seguinte caso, que a gente estuda desde o, sei lá, cara, do 9º ano a gente sabe isso, pô. Pelo menos deveria saber. Eu não sabia no 9º ano, mas pelo menos a maioria deveria saber. Que se você pegar um objeto mais quente, colocar um objeto mais frio, botar ambos em contato, o calor vai fluir, a energia térmica em transe, né, o calor vai fluir do corpo mais quente, né, pro corpo mais frio, na verdade, pro corpo de temperatura menor, até eles ficarem com a mesma temperatura. Tá, mas por que isso acontece? Por conta da entropia. Porque pensa, por exemplo, o que impede de... Esse aqui tá com várias moléculas se mexendo. Por que o movimento das moléculas não pode passar para esse aqui e esse aqui ficar sem nada? Porque o universo prefere as coisas desordenadas, então aquilo vai virar um objeto só, e as moléculas vão ficar todas bagunçadas ali dentro, de forma que aquilo vire uma coisa só, e a temperatura fica igual dos dois lados. O universo sempre prefere o bagunçado, ele prefere a desordem, a entropia sempre aumenta. É impossível que fique muito, por exemplo, tá muito bagunçado aqui. Você junta que são quase paradas as moléculas, e não 100%, né? Porque o 0 Kelvin é uma situação hipotética, impossível de acontecer. 0 Kelvin são todas as moléculas do objeto parado, que é impossível disso acontecer. Ele fica próximo de 0 Kelvin. Você encosta. É impossível que fique muita molécula se mexendo de um lado e pouca molécula se mexendo do outro. Vai ficar igual dos dois lados, porque elas começam a se chocar entre si e fica tudo bagunçado de forma que aquilo vira uma coisa só. Então é isso, cara. A entropia é isso. E por que os caras chamam isso de seta do tempo? Porque isso dita o que vai acontecer. Meio que é previsível o que vai acontecer. É previsível que as coisas ficarão bagunçadas. É previsível que o calor vai fluir do mais movimentado para o menos movimentado para ficar igual. Então é por isso que a segunda lei da termodinâmica é chamada de seta do tempo. E é por isso que ela é um conceito tão importante. É uma lei probabilística. Tanto que tem um físico que eu não lembro o nome, mas ele tem uma citação muito boa. Ele fala que se você tem uma lei da física e ela está de desacordo com a segunda lei da termodinâmica, então sua lei física está errada. Porque a segunda lei da termodinâmica, cara, ela rege tudo, é a seta do tempo. Então, tudo tende à desordem. Nada vai ficar ordenado, sabe? Por exemplo, é porque é intuitivo a gente pensar nisso desde criancinha. Porque a gente cresceu vendo isso. É claro que as moléculas desse recipiente aqui não vão se concentrar no canto, sei lá, no vértice da parede ali. É claro que não. Mas quem falou que isso não poderia acontecer? Elas se movimentarem, em algum momento se juntarem e colarem na parede. Quem falou que isso não poderia acontecer? É a segunda lei da termodinâmica que expressa isso. A entropia. Elas tendem a ficar sempre bagunçadas e desordenadas ao redor da sala. E é por isso que as coisas acontecem como a gente está acostumado. Então essa entropia, ela também tem uma relação com a energia que o Sol manda pra gente, que ela é sempre dissipada e a desordem vai aumentando, mas aí já são os conceitos mais avançados. O nosso cotidiano que a gente consegue entender de entropia é isso. E as relações nos gases ideais, né? Por isso que tem aquela questão da temperatura. Quando ele para, a energia cinética, ela vira calor, e o calor não pode virar energia cinética de novo, então a entropia é o trabalho irreversível, né? É a energia livre que um gás tem que não pode realizar trabalho. Por isso que na fórmula, se você está estudando aí, você vai saber, energia livre de Gibbs, né? A energia livre que o gás tem ainda para realizar trabalho, ela é igual a entalpia menos a temperatura multiplicada pela variação de entropia. Então você percebe que ela retira a entropia ali. Por isso que na fórmula é uma subtração da temperatura vezes a entropia, que é o calor infinitesimal ali, né? Dá para você entender mais ou menos que ele está tirando a energia que ele não poderia realizar o trabalho. É meio doideira isso daí, cara. Mas o conceito é basicamente esse, cara. Você tem que entender que a entropia diz que o universo sempre tende a desordem e não a ordem. E é por isso que as coisas acontecem como a gente vê. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí. Não é um vídeo como eu tô acostumado a fazer.
mas eu queria muito falar sobre isso, eu acho um conceito muito legal. E é isso. Vejo vocês numa próxima.